O milagre de Adriana, quando a fé venceu a diabetes. Adriana sempre foi uma mulher forte. Aos 42 anos, trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro da Moca, em São Paulo, sustentando sozinha os 2 filhos depois que o marido faleceu em um acidente de trabalho. Mas em 2019, um diagnóstico abalou sua vida: diabetes tipo 2, com glicemia descontrolada e risco de complicações graves. Os médicos foram claros: senhora, se não cuidar, vai perder a visão, os rins, ou até os pés. Ela seguia as orientações à risca: dieta rígida, remédios caros, injeções de insulina. Ainda assim, as crises de hipoglicemia a deixavam fraca, tonta, às vezes desmaiando no meio da rua. O pior era o medo. Medo de não ver os filhos crescerem, de não poder mais trabalhar, de se tornar um peso. Uma noite, chorando no quarto, ela segurou a Bíblia que ganhara da vizinha anos atrás e sussurrou: meu Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de porta, uma irmã da congregação cristã no Brasil, bateu à sua casa com um prato de comida. Ao ver Adriana abatida, sentou-se ao seu lado e disse com voz firme, mas doce: minha filha, você já tentou levar isso ao Senhor em oração? Na nossa igreja, Deus ainda faz milagres. Não é com remédio que eu tô falando, não. É com fé. Adriana hesitou. Ela já tinha ido a outras igrejas, mas nunca se sentirá à vontade. Lá é diferente, Adriana, explicou Dona Maria. Não tem show, não tem pastor famoso, não tem nada disso. É só o povo de Deus, simples, orando de coração. Os irmãos cantam sem instrumento, só com a voz, e o Espírito Santo trabalha. Você vem comigo domingo? No domingo seguinte, Adriana entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil, uma sala modesta no bairro do Belenzinho, com bancos de madeira envernizada e paredes brancas. As irmãs vestiam saias longas e blusas discretas, os irmãos, camisas sociais e calças sociais. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só o silêncio respeitoso antes do culto começar. O ancião José, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, abriu a reunião com uma oração. Depois, os irmãos começaram a cantar o hino a Jesus, amigo fiel, apenas com suas vozes em uníssono. Adriana sentiu algo estranho no peito, uma paz que não entendia. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de um câncer. Outra falou da cura de uma depressão profunda. Não havia gritos, nem exagero. Só fatos, ditos com humildade, como quem conta uma verdade incontestável. No final do culto, o ancião anunciou: irmãos, hoje é dia de oração pelos enfermos. Quem precisar de um milagre, vem à frente. Adriana sentiu as mãos suarem. Dona Maria a encorajou com um aperto no braço: vai, filha. Deus está te esperando. Com as pernas trêmulas, ela se levantou. Ao chegar perto do ancião, ele colocou a mão em sua cabeça e orou: Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos com tua palavra, toca nesta irmã. Liberta ela dessa doença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos ao redor repetiram o amém em coro. Adriana sentiu lágrimas escorrerem. Não foi um arrepio, nem um grito, nem uma queda. Foi uma certeza quietinha, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: você está curada. Na semana seguinte, Adriana continuou tomando os remédios, mas algo tinha mudado. As tonturas sumiram. A fome excessiva, também. No sábado, ela foi ao posto de saúde fazer novos exames. A enfermeira olhou os resultados, franziu a testa e olhou de novo. Adriana, sua glicemia tá normal. Normal. Como assim? Você tá tomando a insulina direitinho? Ela balançou a cabeça, sem entender. Tomei só até quarta-feira. Depois, parei. Não senti mais necessidade. A médica, cética, pediu novos exames. Uma semana depois, o diagnóstico foi confirmado: os níveis de açúcar no sangue estavam estáveis, como se ela nunca tivesse tido diabetes. Isso não faz sentido, disse o médico. Mas os exames não mentem. Adriana sorriu. Ela sabia o que tinha acontecido. No domingo seguinte, ela voltou à congregação, desta vez para dar seu testemunho. De pé, com a voz firme apesar da emoção,
contou tudo: o diagnóstico, o desespero, a oração, a cura. Quando terminou, o ancião José disse: Irmãos, isso não é força nossa. É o poder de Deus. Ele ainda opera milagres, não por causa de nós, mas pela fé daqueles que creem. Depois do culto, Adriana foi batizada nas águas, mergulhando na pia batismal com lágrimas de gratidão. Eu me sinto nova, disse ela aos irmãos que a abraçavam. Na Santa Ceia, ao partir o pão, ela entendeu o verdadeiro significado daquilo: não era só um símbolo. Era vida. Era cura. Era Jesus. Hoje, Adriana ainda trabalha como costureira, mas agora também serve na igreja, ajudando a preparar as refeições para os cultos de ação de graças. Seus filhos, que antes viviam com medo de perdê-la, agora a veem cheia de saúde e fé. Sempre que alguém lhe pergunta como foi curada, ela responde: não foi o médico, não foi a dieta. Foi Deus. E ele não mudou. Ainda hoje, na congregação cristã, ele faz o mesmo. E então, com os olhos brilhando, ela acrescenta: o milagre não foi só a cura. Foi aprender que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele cuida. Mesmo quando a gente não vê saída, Ele está trabalhando. Basta crer. E isso, para Adriana, é a maior lição de todas. Na mesma cidade onde Adriana recebeu seu milagre, morava um homem chamado Carlos, um motorista de ônibus que há anos carregava um peso invisível. Ele tinha um problema nas costas tão grave que os médicos disseram que nunca mais poderia trabalhar. As dores eram tão fortes que, às vezes, ele mal conseguia se levantar da cama. Sua esposa, Dona Maria, orava todas as noites, pedindo a Deus uma solução, mas as contas não esperavam e o desespero começava a bater à porta. Um dia, enquanto passava em frente à congregação cristã, Carlos viu um cartaz: culto de oração, Deus ainda opera milagres. Algo dentro dele o impulsionou a entrar. Não era um homem de muita fé, mas naquele momento, não tinha mais para onde ir. Sentou-se nos fundos, envergonhado, achando que ninguém notaria suas lágrimas. Mas Deus viu. Durante o culto, um irmão se aproximou e perguntou se ele queria oração. Carlos, sem forças para mentir, balançou a cabeça. Então, mãos foram impostas sobre ele, e uma oração simples, cheia de fé, foi feita: Senhor, toca neste irmão. Tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos, que deu forças aos cansados. Renova suas forças em nome de Jesus. No início, Carlos não sentiu nada. Mas naquela noite, ao deitar, percebeu algo diferente: a dor, que antes era como facas cravadas em suas costas, havia diminuído. Ele se levantou, cauteloso, e deu alguns passos. Nada de dor. No dia seguinte, acordou e, pela primeira vez em anos, conseguiu se vestir sozinho, sem gemer. Dona Maria chorou ao vê-lo de pé, firme. É um milagre, Carlos, ela exclamou. Ele, ainda incrédulo, foi ao médico, que, após exames, não encontrou explicação. Sua coluna está normal. Como se nunca tivesse tido problema. Carlos voltou à igreja, dessa vez não mais como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo. Hoje, ele não só dirige seu ônibus sem dor, como também leva pessoas para os cultos. Deus não só me curou, ele diz, com a voz embargada, ele me deu um propósito. Antes, eu só vivia. Agora, eu vivo para servir a Ele. E assim, como Adriana, Carlos aprendeu que na congregação cristã, Deus não apenas ouve, que Ele age. Não importa quão grande seja o problema, quando a fé encontra a vontade de Deus, milagres acontecem. Não por acaso, não por sorte, mas porque Ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. Na mesma igreja onde Carlos e Adriana viram seus milagres, havia uma jovem chamada Marisa, que há anos carregava um peso invisível, mas esmagador. Desde criança, ela sofria com crises de ansiedade tão fortes que, às vezes, nem conseguia sair de casa. Os médicos receitavam remédios, os amigos davam conselhos, mas nada parecia acalmar aquele turbilhão dentro dela. Até que, numa tarde de domingo, sua mãe a levou a um culto na congregação cristã. Marisa entrou arrastando os pés, o coração acelerado só de pensar em ficar naquele lugar cheio de gente. Mas quando o coro começou a cantar Deus é fiel, Ele não muda, algo dentro dela estremeceu. Não eram palavras vazias, eram verdade. Ela sentiu uma paz tão profunda que,
pela primeira vez em anos, suas mãos pararam de tremer. E então, como se um fardo fosse tirado de suas costas, ela começou a chorar. Não de desespero, mas de alívio. Os irmãos da igreja a rodearam em oração, e naquela noite, Marisa dormiu sem o medo que sempre a acompanhava. Nos dias seguintes, as crises não voltaram. Não foi um processo lento, foi instantâneo. O médico que a acompanhava há anos ficou estarrecido, não há explicação clínica para isso. É como se seu cérebro tivesse sido resetado. Hoje, Marisa não só frequenta os cultos como também ajuda outros jovens que lutam contra a ansiedade. Eu achava que estava condenada a viver assim para sempre, ela conta, os olhos brilhando. Mas Deus mostrou que Ele não só cura o corpo, que Ele cura a alma. E na congregação, eu encontrei não só a cura, mas uma família que nunca me deixou sozinha. E assim, mais uma vez, a igreja viu que os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem aqui. Agora. Quando a fé se encontra com a graça, Deus escreve histórias que a medicina não explica, que o mundo não entende, mas que mudam vidas para sempre. Porque Ele não é um Deus distante, é um Pai que vê, que ouve e que, no seu tempo perfeito, age. Sempre. A notícia do milagre de Marisa se espalhou rápido pela congregação. Quem a via antes, com aquele olhar perdido e as mãos trêmulas, agora a encontrava sorrindo no púlpito, compartilhando seu testemunho com uma voz firme. Mas havia alguém que ainda não acreditava, o seu pai, seu João. Homem de poucas palavras e muitas dúvidas, ele tinha acompanhado a filha em todas as consultas, visto os remédios se empilharem na mesa de cabeceira, ouvido os médicos falarem em caso crônico. Quando Marisa chegou em casa com a Bíblia debaixo do braço e o rosto iluminado, ele só balançou a cabeça. Filha, não é assim que as coisas funcionam. Remédio é remédio, e fé, bem, fé é para quem pode se dar ao luxo de acreditar. Mas Marisa não desistiu. Toda noite, depois do culto, ela sentava ao lado do pai no sofá desgastado da sala e lia trechos da palavra. Não com aquele tom de sermão que ele detestava, mas como quem conta uma história que mudou tudo. Até que uma tarde, seu João teve um infarto. Os médicos foram claros, ele precisa de cirurgia, mas o coração está muito fraco. Qualquer estresse pode ser fatal. A família se reuniu no hospital, entre lágrimas e orações. Marisa, porém, não chorou. Ela segurou a mão do pai, já frio e conectado a fios, e sussurrou: Pai, o mesmo Deus que me curou pode te curar também. Só peça a Ele. Naquela noite, a congregação inteira se mobilizou. Irmãos que nem conheciam seu João jejuaram e oraram. O pastor impôs as mãos sobre o leito do hospital, e a sala se encheu de uma paz que nem os aparelhos conseguiram explicar. No dia seguinte, os exames mostravam uma melhora inexplicável. O coração dele está se regenerando, disse o cardiologista, confuso. Isso não deveria ser possível. Seu João abriu os olhos 3 dias depois. O primeiro rosto que viu foi o da filha, sorrindo como ele não via há anos. Parece que você estava certa, menina, ele murmurou, a voz rouca. E quando o médico autorizou a alta, uma semana depois, ele fez algo que ninguém esperava, pediu para ser batizado. Agora, aos domingos, é comum ver seu João no banco da frente, com a Bíblia aberta e os olhos úmidos durante os louvores. Eu pensava que milagre era coisa de história antiga, ele confessa aos novos irmãos. Mas Deus me mostrou que ele não mudou. Só estava esperando eu parar de duvidar para agir. E assim, o que começou como a cura de uma jovem se tornou a restauração de uma família. Marisa, que antes se esconderia em casa por medo de uma crise, agora lidera o grupo de oração dos jovens. Seu João, o cético, é quem mais incentiva os vizinhos a conhecerem a igreja. E a congregação? Continua vendo, a cada dia, que Deus não faz acepção de pessoas. Seja uma ansiedade que parece não ter fim, um coração fraco demais para a ciência, ou uma fé que quase se apagou, para Ele, nada está perdido. Porque os milagres não são só para alguns. São para quem acredita que, mesmo quando tudo diz a não, Deus ainda diz, confia em mim. E quando Ele age, até os mais duros se rendem. Até os corações mais feridos se abrem. Até as histórias que pareciam terminadas, ganham um novo capítulo.
naquela mesma igreja, enquanto os irmãos ainda comemoravam a vitória de Marisa, uma senhora de cabelos grisalhos entrou pela porta dos fundos, quase imperceptível. Dona Lúcia, como era conhecida no bairro, arrastava os pés como se carregasse o peso do mundo. Há anos ela evitava qualquer conversa sobre fé. Deus não ouve gente como eu, costumava dizer, com os olhos baixos. Seu filho, Rodrigo, tinha se envolvido com as drogas ainda adolescente, e todas as noites ela orava em silêncio, com lágrimas que ninguém via. Até que um dia, as orações secaram. O desespero virou amargura. Mas naquela tarde, algo a trouxe até ali. Talvez fosse o testemunho de Marisa, que ela ouvirá pela janela aberta da casa da vizinha. Talvez fosse o cansaço de lutar sozinha. O fato é que, quando o pastor terminou a mensagem e fez o convite para quem precisava de um encontro com Deus, Dona Lúcia não resistiu. Com as mãos trêmulas, ela se levantou. Os irmãos não precisaram de explicações. Sabiam reconhecer uma alma sedenta. Enquanto as vozes se uniam em cânticos, o pastor impôs as mãos sobre ela e orou com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Senhor, onde está o filho desta mãe? Traga-o de volta, não só para ela, mas para ti. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma promessa. 3 dias depois, enquanto Dona Lúcia varria a calçada, um carro parado na esquina chamou sua atenção. Um jovem magro, de olhar perdido, desceu com dificuldade. Era Rodrigo. Mas não era o mesmo. Os braços cheios de marcas contavam uma história de dor, mas os olhos tinham algo novo. Um brilho tímido, como quem acabou de acordar de um pesadelo longo demais. Mãe, ele chamou, com a voz rouca. Eu não aguento mais. Ela não perguntou de onde ele vinha. Não questionou por que agora, depois de tantos anos. Só o abraçou como se o mundo fosse acabar, e ali, naqueles braços, Rodrigo chorou como uma criança. Não foram palavras que o trouxeram de volta. Foi uma força que ele não conseguia explicar, uma voz que ouvirá dentro da própria cabeça enquanto se escondia em um beco, prestes a usar a última dose: volte para casa. Ainda há esperança para você. Dona Lúcia não precisou contar a ninguém na igreja. No domingo seguinte, Rodrigo estava sentado ao seu lado no banco, com a cabeça baixa, mas presente. E quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não desiste de você, o jovem levantou os olhos, molhados, como se estivesse ouvindo aquela verdade pela primeira vez. O pastor, ao final do culto, não fez sermão. Só apontou para Rodrigo e disse: esta aqui é a prova de que Deus não olha para o que fomos, mas para o que podemos nos tornar. E a congregação entendeu. Porque ali, entre aquelas paredes simples, não havia espaço para desespero. Só para milagres. Milagres que não vêm com trovões ou luzes, mas com um filho que volta para casa, uma mãe que recupera a fé, e uma igreja que continua acreditando que, enquanto houver um coração batendo, Deus não terminou sua obra. Porque a história de Rodrigo não era sobre drogas ou fracasso. Era sobre um Deus que não desiste. E quando ele começa a escrever um novo capítulo, até as páginas mais rasgadas se tornam testemunho de sua glória. Naquela mesma noite, enquanto a igreja se esvaziava aos poucos, Rodrigo permaneceu sentado no banco da frente, as mãos ainda trêmulas, a Bíblia aberta no colo. Ele não conseguia se mover. Não por medo, mas porque pela primeira vez em anos sentia algo que não era vazio, uma paz tão profunda que doía. Como se seu peito, antes cheio de pedras, agora fosse preenchido por uma luz quente. Foi então que a irmã Maria, aquela senhora de mãos calejadas e sorriso fácil, se aproximou com um copo de café preto e um prato de bolo de fubá. Come, filho. O corpo também precisa de força para aguentar a bênção, disse ela, como se soubesse que ele não tinha comido direito em dias. Rodrigo obedeceu, e cada garfada era como se engolisse não só comida, mas também a certeza de que aquilo não era um sonho. Enquanto mastigava, lembrava dos últimos meses, as noites no acampamento da CCB, onde homens como ele, muitos com histórias ainda mais duras, oravam uns pelos outros até o amanhecer. Lembrava do dia em que, no meio de um culto, sentiu algo estranho, uma dor no peito que não era física, mas como se uma corrente invisível se rompesse dentro dele. Chorou sem entender, e os irmãos só disseram: é o Espírito Santo, filho. Ele tá tirando o peso. Agora, olhando para trás, Rodrigo via que não tinha sido sorte. Não tinha sido força de vontade.
Era Deus, sim, mas era também a igreja que não o deixou cair. Era o obreiro que o buscava toda semana, mesmo quando ele sumia. Era a irmã que orava por ele em segredo. Era o pastor que, em vez de julgá-lo, abraçou o sujo de lama e disse: "Você é meu irmão." Dias depois, Rodrigo voltou ao trabalho na construção civil, mas dessa vez com um propósito. Não era só para ganhar dinheiro, mas para mostrar aos outros que mudança era possível. Ele começou a levar colegas para os cultos, homens que, como ele, achavam que não tinham mais jeito. "Se Deus fez por mim, faz por você também", dizia, com uma convicção que só quem viu o fundo do poço pode ter. E os milagres continuaram. Sua mãe, que havia perdido a esperança, agora sorria ao vê-lo chegar em casa sóbrio, com a Bíblia debaixo do braço. Seu pai, um homem duro que nunca falava de sentimentos, certo dia o chamou de lado e sussurrou: "Filho, eu estava errado. Você mudou. E se foi Deus que fez isso, então eu também quero conhecer esse Deus." A CCB não era um lugar de pessoas perfeitas. Era um lugar de pessoas quebradas sendo remendadas. E Rodrigo, que já tinha sido um retrato de desespero, agora era a prova viva de que Deus não só perdoa, como transforma. Não da noite para o dia, não sem lutas, mas com uma certeza que nenhum vício, nenhuma dor do passado poderia apagar, ele não estava sozinho. Porque quando Deus começa a restaurar uma vida, ele não para pela metade. E Rodrigo, que um dia achou que seu fim seria uma rua escura, agora sabia que sua história estava só começando. E o melhor: ele não seria o último. Porque em cada banco da igreja, havia alguém esperando seu próprio milagre. E Deus, fiel como sempre, já estava preparando o caminho. O milagre completo. Rodrigo não precisou esperar muito para ver o ciclo se fechar. Naquela noite, enquanto compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, um jovem no fundo da igreja, rosto marcado pelas mesmas cicatrizes que ele já teve, se levantou. "Se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também?" Sua voz tremia, mas a fé, ainda que pequena, era suficiente. Meses depois, aquele mesmo jovem, agora de cabeça erguida, batizava-se nas águas que lavavam não só o corpo, mas uma vida inteira de culpa. Rodrigo sorriu. Não era mais sua história que importava, mas a de Deus se repetindo, um milagre chamando o outro, uma restauração inspirando mais uma. A CCB não era um museu de santos, mas uma oficina de almas sendo reconstruídas. Reflexão final. Deus não nos salva para sermos troféus em uma prateleira, mas para sermos faróis em meio à tempestade. Rodrigo descobriu que a maior prova de um milagre não é a mudança em si, mas a capacidade de estender a mão para quem ainda está no escuro e dizer: "Eu também estive lá. E ele me tirou." Lição de vida. A transformação começa quando paramos de acreditar que somos irrecuperáveis. Deus não olha para o que fomos, mas para o que podemos nos tornar, e Ele nunca desiste no meio do caminho. Se hoje você se sente quebrado, lembre-se, as rachaduras são por onde a luz entra. E a sua história? Ela ainda está sendo escrita. O melhor capítulo pode estar apenas começando.